Quem você ouve está ditando para onde a sua vida está indo. Você pode hoje estar vivendo uma vida perdido e não é porque Deus não fala com você. É pelo motivo de que você dá ouvido a muitas vozes e em quase nenhum momento essa voz é de fato a voz de Deus. Você dá ouvidos à voz de muitas pessoas no Instagram, você dá ouvidos a influencers que não te levam a lugar nenhum, você dá ouvidos a pessoas que não querem de fato seu bem, pessoas aonde muitas das vezes você vai estar ali em conversas que não vão te levar a lugar nenhum, ouvidos muitas das vezes até a voz do inimigo que vem para te colocar medo, que vem para te paralisar, e por conta disso você acaba muitas das vezes ficando no mesmo vício, você não acaba conseguindo avançar naquilo que você gostaria de realmente avançar, crescer, você não tem uma profundidade realmente com Deus, você não consegue viver o propósito que Deus tem para sua vida e uma vida realmente de paz. A voz que sempre vai nos dar paz será a voz de Deus. É a voz que nos guia, é a voz que cada vez mais traz realização e conforto para o nosso coração. E hoje você vai entender a como conseguir filtrar as vozes que você ouve e o quão é importante você entender e conseguir dar ouvidos à voz de Deus para que você venha a viver de fato a vida que Ele tem para você. Deus tem promessas, Deus tem grandes planos com você e para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, mas para que você venha a viver aquilo que Ele tem de fato para você, você precisa conseguir ouvir a voz certa, ouvir a voz perfeita, ouvir a voz de Deus. Eu separei aqui 3 pontos importantíssimos para que você consiga realmente viver uma vida direcionada pela voz de Deus e conseguindo estar filtrando as vozes que realmente mais importam para você. Então preste muita atenção e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um norte para que você consiga de uma vez por todas começar a ouvir a voz certa para ter uma vida muito mais direcionada, muito mais assertiva e para que você venha viver de uma vez por todas tudo que Ele tem para você. E o nosso primeiro ponto aqui que eu separei, que é justamente sobre você ouvir, você entender que a voz errada pode te tirar do seu propósito. Provérbios 14:12 vai nos dizer: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Nem toda voz que soa certa vem de Deus, e seguir conselhos errados pode te desviar de anos. Às vezes, um caminho que vai aparentar ser bom para você hoje vai te tirar realmente do propósito que Deus tem para sua vida. Quando você nasce, Deus já te cria, Ele já te coloca nesse mundo justamente para que você venha viver um propósito que Ele tem para você, uma missão aqui na Terra, uma missão grandiosa para que você venha principalmente estar ajudando e abençoando outras pessoas. Mas muitas das vezes, por você estar ouvindo vozes erradas, você não consegue realmente se jogar e viver esse propósito. É como se você tivesse com o GPS desatualizado. O GPS está ali na sua frente, mas você vai andar e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então é muito importante você conseguir estar discernindo e ouvindo de fato a voz de Deus, porque senão você pode estar andando por anos, se esforçando, se doando, se entregando, mas por você estar ouvindo vozes erradas, conselhos de pessoas
que de fato não querem o seu bem, você pode estar cada vez mais se distanciando do propósito que Deus tem de fato para a sua vida. Aquele que te criou com um propósito específico. Você não está aqui nesse mundo à toa. E é justamente por isso que uma das coisas que mais vai, de fato, nos satisfazer, que mais vai nos trazer alegria, real felicidade plena, é nós vivermos o nosso propósito e nós vivermos ali debaixo da presença de Deus. São as duas coisas que mais vão, de fato, fazer bem para nós. Mas é sobre você entender que nem todo o caminho que você acha que é o certo é, de fato, o melhor para você. Às vezes o caminho que a gente acha que é o melhor vai ser o caminho que vai nos levar para a morte lá na frente, para a destruição lá na frente. Então é sobre você cada vez mais ter essa intimidade com Deus, ter um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor, porque Ele tem um propósito, Ele tem uma direção que é boa, perfeita e agradável, debaixo da vontade dEle. Mas é a dEle e não a sua. E porque muitas das vezes você está seguindo a sua direção, é porque você ainda não está vivendo de fato aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua história e para a sua jornada. O nosso segundo ponto, para que você venha entender, é justamente sobre você ter clareza de que a voz de Deus nem sempre confirma aquilo que você quer. Olha o que Isaías 55, 8 ao 9 vai nos dizer. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus, ele não vai falar conosco para nos agradar. Ele quer nos alinhar o nosso coração. E nem sempre ele vai dizer aquilo que a gente quer ouvir. Ele vai nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Até muitas das vezes a própria palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada, o que vai estar nela vai nos confrontar. Mas é a partir da gente dar ouvidos à voz dela e não à voz, muitas das vezes, de faltos de seus amigos, de pessoas que dizem que querem o nosso bem, mas que muitas das vezes nos dão conselhos que vão contra a palavra de Deus. E por conta disso a gente acaba atrasando a nossa vida. Então é sobre você se alinhar com a palavra de Deus, entendendo que muitas das vezes aquilo que Ele vai te pedir não vai ser algo que vai te agradar, não vai ser algo que vai ser confortável, não vai ser algo que muitas das vezes não vai ser fácil de você seguir. Porque Ele não quer te dar aquilo que você acha que é o certo. Ele quer te dar e quer fazer você viver a vontade dele, assim como eu falei, que é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes aquilo que você acha que é o certo não é o melhor que você pode ter de Deus para você. Quantos planos ou estratégias que você já fez para você, de negócios, de relacionamentos, lugares que você foi, que você achou que iam ser muito bons, mas que depois só te frustraram. Não é verdade? Que você gastou tempo, energia e que só atrasaram a sua vida. Agora aquilo que Deus tem de fato para você vai te trazer paz. Óbvio, vão ter desafios, mas vai ser de fato bom para você. E muitas das vezes vai ser o contrário daquilo que você acha que é o certo. Porque assim como está dizendo esse versículo, os pensamentos de Deus são maiores. Ele já viu o seu futuro, ele já visitou o seu futuro, então Deus de fato sabe aquilo que é melhor para a sua vida. Ele te conhece como ninguém, então ele sabe o que de fato é melhor para a sua história e para a sua caminhada. E muitas das vezes para a gente viver, presta muita atenção nisso, esse é um ponto muito importante, para você viver aquilo que Deus tem para você, é sobre você ouvir a voz dele
e se entregar à voz dele, seja com aquilo que está na Bíblia Sagrada, ou seja com aquilo que ele disser para você. E muitas das vezes aquilo que ele vai dizer para nós vai ser justamente muitas das vezes o contrário que nós vamos querer. A gente vai estar indo para a direita, ele vai querer que nós vamos ali para a esquerda. Mas é sobre nós nos jogarmos e entregarmos, mesmo se você não entendeu por que ele está pedindo de fato aquilo que ele está pedindo para você. Muitas das vezes a voz de Deus vai ser como se fosse um remédio amargo, que no momento não vai ser bom. No momento não vai ser bom você se deixar ser confrontado pela palavra, você seguir um caminho que Deus tem para você, mas esse mesmo remédio amargo, que é ruim naquela hora que você toma, depois ele vai trazer a sua cura. O caminho de Deus, no começo pode ser difícil, mas depois vai trazer a sua cura. E um dos principais pontos para que você venha ter essa sensibilidade, para você estar conseguindo ouvir a voz de Deus, é justamente você conseguir cada vez mais ter constância com a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, é Deus diretamente falando com você, diante de cada versículo, diante de tudo que você está lendo. Então Deus ele pode falar com você diretamente ao seu coração, te dando uma direção, mas a palavra de Deus já é Deus te dando as melhores direções para a sua vida. Mas porque você não consegue ter constância, entender a palavra, você não consegue ter uma vida justamente direcionada por Deus. Por isso que eu criei também o nosso desafio de 30 dias, onde durante 30 dias eu vou estar te passando ferramentas, insights, princípios, dicas, experiências, tudo o que você precisa ali dentro do nosso grupo, para que você venha andar com pessoas, para que você venha entender de fato a palavra, sentar e entender tudo o que você está lendo, para que você tenha constância, disciplina na palavra, para que você consiga colocar ela em prática, para que você venha ter uma vida conduzida pela palavra, para que você consiga cada vez mais ter foco e produtividade, aproveitando o tempo que você tem de leitura. Você vai ter acesso a esse nosso grupo só por R$19,90. Você não pode perder essa oportunidade de estar participando do nosso grupo. Vai ser transformador para você, para a sua história e para a sua jornada. Então é só clicar no link aqui embaixo, me chamar lá no WhatsApp para você garantir essa oportunidade de estar fazendo parte do nosso grupo e desses 30 dias estarem mudando a sua jornada espiritual. Esse é o principal ponto para que você consiga de fato ter essa intimidade com Deus. Intimidade, quem tem intimidade com Deus tem uma vida direcionada por Deus. E a principal ferramenta para isso é justamente a leitura da palavra de Deus. E o nosso terceiro e último ponto é sobre você entender que silenciar as vozes erradas faz você ouvir a Deus de verdade. Salmos 46:10 vai nos dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O barulho do mundo abafa a voz de Deus. A intimidade nasce do silêncio. Do seu tempo que você vai ter ali com Deus, com seu tempo de leitura da palavra, onde você silencia tudo e você foca ali na leitura da palavra, o seu tempo que você tem de oração, mas por você ficar o dia inteiro ouvindo vozes de coisas que não estão relacionadas a Deus, vozes de amigos que não te levam a lugar nenhum, de conversas que não te levam a lugar nenhum, de vídeos também que não te levam a lugar nenhum, por você não ter esse tempo ali com a palavra, por você não ter esse tempo ali com Deus, você não consegue ter uma vida direcionada com Deus e você não consegue
está vivendo aquilo que Ele mesmo tem reservado para você. Não é que Deus não fala com você, não é que Deus não te aponta para soluções que Ele tem para sua vida profissional, para os seus relacionamentos, para aquilo que Deus tem reservado sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Não é que Ele não aponta isso para você, é porque você não para silenciar tudo e por conta disso você não consegue de fato ouvir Ele. Então é sobre você cada vez mais silenciar tudo, ter o seu momento com o Senhor, ter o seu devocional, ter o seu tempo de mergulhar com Deus, desligando o celular, falando com as pessoas da sua casa que você está indo ter o seu tempo com o Senhor, para que assim esse tempo venha de fato mudar e transformar a sua vida, a sua história e a sua jornada. Você não precisa viver uma vida confusa, tem direção da parte de Deus sobre você, tem direção da parte de Deus sobre a sua vida, mas para isso você tem que filtrar essas vozes erradas, aquietar realmente tudo que está ao seu redor, sobre você ouvir a voz de Deus, para que você de fato viva aquilo que Ele tem para você, e é sobre você entender que os pensamentos dEle são maiores que os seus. Aquilo que Ele de fato tem para você, tem para sua história e para sua caminhada, é muito melhor que você. E é sobre você entender que essa de fato é a única voz que importa. A voz de Deus é a única voz que de fato importa. Então é sobre você cada vez mais colocar ela como a voz mais importante da sua vida, para que de fato ela venha te direcionar e te transformar. Amém? Essa é a voz mais importante e você ouve ela à medida que você mergulha na palavra. Por isso você não pode perder o nosso desafio de 30 dias. Clica aqui embaixo e me manda uma mensagem no WhatsApp para você entender um pouco mais sobre esse nosso desafio. Amém, irmãos? Já deixa aqui embaixo o comentário de vocês, se fez sentido isso aqui que eu trouxe para vocês ou não. Cliquem em curtir, se inscrevam no canal para vocês estarem vendo mais conteúdos como esse. Quando você clica em gostei, o YouTube entrega esse vídeo para cada vez mais pessoas. Já manda esse vídeo para todo mundo que tocar no seu coração, para que ela ou ele venha ter uma mensagem que vai direcionar a vida dele, dela. Isso é uma semente. Toda a bondade que você faz para outras pessoas volta para sua vida numa medida ainda maior. Então, como forma de gratidão sobre esse vídeo, já mande ele para pelo menos 7 pessoas que eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida dele e para a vida dela. Amém, irmãos e irmãs? Obrigado demais, agradeço demais pela presença de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Isso que eu ia passar para vocês hoje. E lembrem-se, Deus tem algo novo para a sua vida.